Bem-vindo, maníacos! Você está no Geek Mania, que eu sou o Vi. E eu sou o Dani. E eu já vou logo falando que se você não conhece o nosso canal, isso daqui é um canal sem frescura, beleza? Aqui não tem passação de pano, aqui não tem forçação de barra, aqui a gente manda real sobre todo e qualquer assunto do mundo geek, beleza? E já falando nisso, eu sei que você tem uma mensagem para aqueles canais forçados, falando do Superman, isso e aquilo. Fala o que você queria falar. Galera, eu nunca vi tanto sensacionalismo em cima de um filme, tanto caça-like pra conquistar o seu like e forçar uma emoção que não existe. Tá? Então eu já vou começar a corrigir as injustiças que estão sendo feitas. Eu ouvi algumas críticas e algumas análises do Superman, né? E alguns canais dizendo que o David Corenswet foi o melhor Superman que já passou pelo cinema. Nem o caralho! Eu não acredito nessa porra, moro? Eu vou corrigir essa injustiça agora. O melhor Superman que passou pelo cinema é esse cara aí, ó. Esse cara, ele não precisava de enchimento pra fazer o super-herói. Ele tinha o carisma e ele tinha a simpatia natural dele. Ele não precisava de uso de CGI, efeitos especiais. E esse cara aí foi o único cara que conseguiu transformar o Clark Kent em um super-homem na frente de todo mundo sem utilizar uma palavra. No, I mean, I need a person. I have to fix my hair and some blush on Após esse desabafo, eu só quero deixar claro que antes da nossa opinião, nós sempre trazemos informações pertinentes sobre a produção do filme. Então fica aí após a vinheta. Que informações nós precisamos passar pro público sobre esse filme? Vamos lá, galera, nós obviamente vamos falar, você sabe, aí já viu na thumb, né, o Superman de 2025 do James Gunn, tá? O James Gunn, obviamente, ele dirigiu e escreveu o roteiro desse filme, perfeito? Ele traz ali o David Corenswet como Superman, vocês estão vendo a foto dele aí, a Rachel Brosnahan como a Lois Lane, o Nicholas Hoult como o Lex Luthor, nós temos o Ed Guthrie, que faz o Senhor Incrível, e literalmente tá incrível mesmo a atuação dele, nós temos o Nathan Fillion também, que faz ali o Guy Gardner, o Lanterna Verde, e a Isabela Merced ali, que faz a Mulher Gavião, né? Esse filme ele teve um orçamento oficial de 225 milhões, dizem que é um pouquinho mais, só que esse é o valor oficial disponibilizado pelo estúdio. Tem um tempo total de filme de aproximadamente 2 horas e 9 minutos, perfeito? Peraí. Antes da gente falar a nossa opinião, quer dar só uma resumida na história do filme? Porque tem muita gente que falou que é complexo, a história é diferente, tem muita coisa envolvida nesse filme, então dá aquela resumida pro pessoal. Galera, o negócio é o seguinte, estamos num mundo, diga-se de passagem, um mundo colorido, muito cartunesco, tudo cores muito vivas, perfeito? E nós temos ali o Superman. A humanidade já conhece o Superman, ele já se autoproclama Superman faz 3 anos nesse mundo aí, perfeito? E nós temos, obviamente, o Lex Luthor, que sem um motivo aparente, apenas a inveja ou a vontade de destruir o alienígena, o super-homem, arquiteta todo um plano envolvendo uma guerra que está acontecendo em outro país, que é inimigo dos Estados Unidos, por assim dizer, na Borávia, perfeito? E ele começa a arquitetar todo um plano, obviamente, para destruir a imagem do super-homem perante a sociedade e, obviamente, para aniquilar o nosso azul da capa vermelha. A premissa é essa, porém tem tantas coisas envolvendo dentro desse filme que a gente vai falar isso durante a análise para vocês. Fala aí, filhão, o que você sentiu do filme, por favor? Antes de falar a minha opinião, eu quero contextualizar uma coisa pra vocês, que é o seguinte. Se você veio aqui achando que a gente vai comparar com os outros filmes do Superman, eu particularmente não vou fazer isso, porque desde o último react que nós fizemos, eu falei que não era um filme pra mim, porém eu ia com a mente aberta pra deixar o filme me conquistar. Então eu não vou comparar com o Homem de Aço, eu não vou comparar com o do Brandon Routh, eu não vou comparar com nenhum outro filme, nenhuma outra obra do Superman, porque esse é um filme único com uma proposta única. Dito isso, eu quero começar falando primeiro da paleta de cor. Você já falou que é uma paleta de cor muito bonita, eu sei que isso é uma coisa que influencia muitos de vocês que estão assistindo, mas particularmente não faz diferença pra mim. Se o filme for preto e branco, se o filme for escuro, se o filme for colorido, pra mim não fez diferença, mas o filme tá muito bonito. E já falando de visual, tem que comentar do CGI do filme. O CGI do filme não tá ruim, tem alguns momentos ali que é meio careta, assim, tá o básico. CGI basicão, tá legal de ver, nada de diferente, nada de erro, como tem muitos filmes da Marvel, pode falar. Em alguns momentos a gente consegue ver que algumas cenas, elas eram maiores em questão de CGI, de produção, e elas foram cortadas na edição final. Isso fica bem claro, tá? Só pra deixar bem pontuado. Sobre os personagens do filme,
são muitos personagens. E, assim, o único personagem que me incomodou de verdade é o Superman. Não. Na verdade é o Superboy, porque de Superman não tem nada nesse filme. Sinto muito se isso vai te ofender, já falei. Se você aqui é frescurento, vai embora e vai para outro canal que fala o que você gosta de ouvir. Todos os super-heróis, todos os outros personagens, a Lois Lane, o Jimmy, que é um amigo do Clark Kent, todos os personagens são muito mais legais do que o Superman. E é onde entra o ponto negativo pra mim nesse filme. Que é o James Gunn. Eu sempre falei isso, tá? O problema não é do ator. O ator, muito pelo contrário, ele interpreta muito bem o Superman. Na verdade, todos os atores são muito bons no filme, principalmente o David Cornsweet. O problema é como o James Gunn ele usa o Superman. Esse foi um acerto, né? A escolha do elenco realmente é uma escolha muito acertada, porque todos são a personificação dos personagens. Só que o problema é que o James Gunn, ele teve uma visão muito diferente do Superman. Ao meu ver, é um Superman que se entra em contradição a todo momento no filme. Eu acho que ele quis colocar esse Superman para um público mais novo, para uma geração mais nova, porém não cola. Sinto muito. É bem legal você ver que parece que o Superman ele tem duas personalidades no filme. Primeiro é uma que ele quer se sentir humano, o quanto de empatia ele tem pelos humanos, então ele realmente quer salvar todo mundo, ele quer mostrar que ele é um super-herói para todo mundo, mas ao mesmo tempo é um super-herói frágil, é bobão. Eu lembro quanto de crítica nós recebemos quando nós fizemos o react. Eu falei assim, o Superman só apanha, e ele apanha o filme inteiro. Em nenhum momento desse filme você olha pro personagem Superman, e de novo, isso não é culpa do ator, isso é culpa do James Gunn, do diretor. O ator faz muito bem o que ele se propõe a atuar. Mas então, a todo momento ele apanha no filme, e em nenhum momento você olha pro personagem e fala assim, esse é um super-herói. Esse é um super-herói que eu acredito que esse cara é o Superman e vai salvar a cidade. E isso entra uma coisa que não tem no filme, não estraga o filme, mas eu vou explicar, que é o épico do Superman. Desde o filme de 78, né? Não é um comparativo, mas é que aconteceu em 78, tem o épico do Superman, que é aquela cena onde o Superman se mostra ser um super-herói, onde tem a música de fundo, onde é o momento épico do cara. No do Christopher Reeve tem ele carregando a Estátua da Liberdade nas costas, tem ele salvando a Lois e segurando o helicóptero. No do Brandon Routh tem os melhores épicos, na minha opinião, que é ele salvando o avião, é ele levantando a ilha, a Fortaleza da Solidão nas costas. No do Cavill tem também, e nesse, por ser um Superman bobão, um Superman ingênuo, o James Gunn tenta forçar um épico ali pra tentar convencer que esse cara é o Superman e não cola, fica forçado. Então, pra mim, o único ponto negativo desse filme é o Superman. O Superman não colou e não é por causa do ator. Eu vou repetir uma terceira vez, caso você não tenha entendido. De verdade, eu fiquei com a raiva desse Superman, ele é tão bobão que na cena do trailer, tem essa cena, né, que a gente viu no trailer, que é ele discutindo com a Lois, onde ele perde ali o ânimo dele, ele fala que pessoas iam morrer. Na mesma cena, a Lois fala que quer terminar o relacionamento, e ele sai tristinho. Ele fala, e o nosso relacionamento? Então ele joga tudo fora, de ligar pras pessoas, de ligar pro planeta, só por causa do relacionamento dele. É um Superman frágil, que apanha a todo momento, que sente dor, que é um Superman frágil, não é um Superman legal de se ver, e pra mim esse é o pior ponto do filme, e o resto é James Gunn. A gente já sabe como funciona, é piada pra cá, a mão dele coça pra colocar piada no filme, essa é a realidade. É óbvio que o filme vai fazer um sucesso, vai estrear com as maiores críticas, com tudo bom, porque tem o nome James Gunn lá. A galera quando vê James Gunn fica lá embaixo, lá, pegando nas bolas do James Gunn, porque eu não sei o porquê eles fazem isso. Então assim, pra mim é um filme que, na realidade, só vale a pena se você tiver criança pra ir ver. Se você falar, vou assistir o que no cinema e for sozinho, não vale a pena. Não é um filme legal, assim, é cheio de erros, eu vou deixar essa parte mais pra você, que eu sei que se incomodou bastante você isso. Mas assim, só vale a pena se você tiver um filho, um sobrinho, um neto, e leva a criança pra ver, que a criança vai curtir, porque sendo bem sincero, bem fraquinho o filme, bem fraquinho. Lembrando que as piadas com o Krypto, que é o melhor personagem, é o cachorro, todas são bem divertidas. Olha o cachorrinho, filho da puta, ele é bonitinho, ele faz muita bagunça, ele é gostoso, ele gosta, Não vou me estender mais, agora queremos saber de você. O que você achou do filme? Vamos lá, ele me conhece muito bem, eu sou um super fã do Super-Homem, mas eu sou literalmente um super fã mesmo. O Super-Homem pra mim é a personificação do que é um herói, por assim dizer, tá? E eu vou começar falando primeiramente das coisas boas desse filme que eu consegui identificar. Primeiro é a escolha do elenco e a personificação dos personagens dentro desse elenco. Nós temos um David Corenswet que entrega um Superman
Superman legal, ele tem o corpo do Superman, ele tem a aparência do Superman, ele tem a voz do Super-Homem, ele traz a humanidade do Super-Homem, ele traz muita vulnerabilidade, eu achei, uma vulnerabilidade em excesso em alguns momentos, uma infantilidade também, que em alguns momentos ela é agradável, em alguns momentos ela incomoda, perfeito? E traz uma humanidade muito rica do Super-Homem. Eu gostei do Super-Homem do David Corenswet, tá? A Rachel Brosnahan traz, na minha opinião, uma Lois perfeita, a melhor Lois que foi feita até agora de todos os filmes, pra ser bem sincero. Uma Lois que ela realmente é jornalista, que ela é investigativa, que ela tem ali uma participação bem importante na construção do caráter do Superboy, perfeito? Ali sendo meio que uma consciência, em alguns momentos até colocando ele na parede. No primeiro ato do filme ela dá uma surra nele, pra ser bem sincero, né, de palavras obviamente, né, quando ela faz aquela entrevista que a gente viu no trailer também. Perfeito? Nós temos também o Nicholas Hoult, que como Lex Luthor, na minha opinião, ele rouba a cena quando ele entra, né? Você vê até a expressão da emoção dele, você vê no lacrimejar dos olhos, quando ele tá proclamando a cena, quando ele tá falando do Super-Homem, você vê ali o ódio dele, tudo certinho. Pra mim, o melhor personagem é o Ed Getty, tá? Que fez ali o Mr. Terrific, um senhor incrível. Pena que ele não é muito bem explorado, mas o ator... ele traz um carisma, ele traz uma simpatia muito grande para o personagem. O Nathan Fillion, que faz ali o Guy Gardner no Lanterna Verde, ele nada de braçadas nesse personagem. Nada, ele se sente muito confortável porque ele já tem um ar cômico natural do ator. Tá, e a Isabela Merced, pra mim, ela foi colocada ali pra dizer que eles colocariam uma mulher, uma presença feminina ali no meio daquele da Liga da Justiça, dos Guardiões da Justiça, por assim dizer, né? Que não fede, não cheira, os diálogos dela não agregam praticamente em nada, é sempre uma piadinha ali, uma piadinha, uma rusga, ou seja, não agrega literalmente em nada, né? Então, assim, os personagens são um ponto muito positivo desse filme. Vamos falar um pouco da ambientação, como o Vitor tocou no assunto. A ambientação, se você lê o quadrinho, como nós lemos, esse filme é praticamente a palheta do que foi Superman All-Star. É aquilo, colorido, vivo, é bonito de se ver, você consegue identificar todos os elementos que estão compondo a cena dentro ali do filme, entendeu? Os efeitos especiais já fazem parte também da ambientação do filme, por assim dizer, né? São bem trabalhados, muito coloridos, em alguns momentos dá uma rateada, tá? Principalmente, por exemplo, preste atenção na cena dele lutando com o Caju, ali se esquivando das chamas, você consegue identificar que realmente é um CGI bem ali meio que distorcido, parece que foi acelerado para entregar o filme na data correta, tá? Mas de resto ele passa, perfeito? E agora nós vamos falar pra mim do grande problema desse filme, do calcanhar de Aquiles desse filme, que se chama narrativa. E a narrativa desse filme, na minha opinião, não sei se pra você, é o grande problema desse filme. É outro problema desse filme. Como eu já disse, eu não gostei muito do filme, então pode falar da narrativa, eu já falei demais. Por quê? No ato 1, nós temos a contextualização. Qual é a ambientação? Que momento que aquele mundo está vivendo? Então nós temos o Superman ali, o Lex Luthor apresentado, uma narrativa principal. Nós temos a gangue da justiça, por assim dizer, a Lois Lane. Então tudo é apresentado. E ali começa a construir uma narrativa que obviamente permeia em torno da maldade do Lex para derrotar o Super-Homem. Porém, surgem subnarrativas dentro ali de pequenas discussões que, no final do ato 1, o ato 2 inteiro é praticamente esquecido. É muita informação, é tudo muito jogado na tela, entendeu? Que só vai retomar lá na frente no ato 3 de novo, para eles convergirem, obviamente, para dar final a tudo que foi explicado lá no ato 1, que você praticamente já nem lembrava mais. Então, na minha opinião, o grande problema desse filme é o excesso de coisas, é o excesso que o James Gunn colocou. Você falou uma coisa muito certa pra mim, que o James Gunn parece que ele não tem confiança de pegar o herói dele, o Super-Homem, que é o cabeça de chave dele, e falar, eu vou fazer um filme pra você. Entendeu? Ele sempre tem que colocar os Guardiões da Justiça ali, que é os Guardiões da Galáxia, muito parecido, né? Ele sempre tem que colocar subtramas, porque parece que ele não confia na narrativa do personagem que ele vai carregar nas costas. É tudo muito jogado, muito cheio, como eu disse, e aí você perde muitas vezes o fio da meada. Não é à toa que
você não tem nenhum momento épico. O momento mais épico do filme é dado ao Senhor Incrível e depois lá no ato 3, dado ao Krypton, quando ele pega o Lex e faz praticamente a cena do Loki e do Hulk, no Vingadores 1, o Krypton faz isso com o Lex. A cena é divertida e é legal. Só te interrompendo, desculpa, você falou da narrativa, eu parei pra pensar aqui. Como você disse, é tudo muito jogado, são muitas informações jogadas que acabam sendo esquecidas e são irrelevantes pro filme. Porém, o ritmo dessas narrativas também são muito ruim, porque não é um spoiler, tá? Porque tem essas cenas no trailer, mas tem uma cena em que um personagem ali desconhecido morre, né? O Lex, ele acaba matando um cara. E é uma cena bem pesada, é uma cena séria no filme, não tem piada, é uma cena que você fala, caramba. Que entrega uma emoção genuína do Super-Homem. Do Superman, do Lex, é uma cena bem bacana. Passa 5 minutos, aparece o Senhor Incrível numa cena de ação com a Lois, em que, assim, tenta forçar uma graça, não tem graça nenhuma, a trilha sonora não combina. Você fala assim, caramba, eu tava com sentimento aqui e do nada a cena trocou pra cá, você fala, mano, por quê? Sabe, o filme ele não tem ele não segue uma linha, um ritmo normal. Uma hora ele tá aqui, outra hora ele tá aqui, outra hora ele tá aqui, outra hora ele tá aqui. Você fala, não sei caramba, se você teve a mesma percepção que eu, mas esse filme ele foi muito recortado. Tem cenas ali que dá pra você perceber que as cenas é muito mais estendidas, vai dar uma explicação melhor. Porém, na edição final, não sei se foi feita pelo James Gunn, não sei se foi feita pela Warner, né? Ela foi picotada. Então, algumas coisas parece que tá faltando um pedaço da cena, tá? Então, assim, resumindo, vou resumir pra vocês porque eu acho que o vídeo tá ficando grande, tá? Não é que o filme é ruim, ele não é ruim, mas também tá longe de ser o que eu esperava por um começo de DC, entendeu? Eu esperava uma coisa mais sólida, eu esperava um Superman não tão vulnerável, não tão infantil, né? E eu esperava uma narrativa que me desse a perspectiva de falar, poxa, eu quero saber o que vai acontecer daqui pros 10 anos à frente, que é a programação que o James Gunn e o Peter Safran têm. Vamos fazer um universo de 10 anos. Mas eu não sei da história do Sr. Terrific, por exemplo. 99% das pessoas que não leram o quadrinho como nós lemos, não sabemos que o Senhor Incrível, por exemplo, ele é considerado o terceiro homem mais inteligente do planeta. Ele só fica atrás do Lex Luthor e do Bruce Wayne. Não sabe-se também por que os Guardiões dali, eles se tratam daquele jeito, não tem nenhum aprofundamento, é jogado ali daquele jeito. É jogado ali pra ser os Guardiões da Galáxia. O James Gunn não tem coragem de assumir o Superman, de colocar um personagem lá, de colocar o Superman no centro da atenção, ele vai recheia com um personagemzinho aqui, um monstrinho ali. Cara, de verdade, o Superman, ele depende do Krypton pra tudo nesse filme. Superman, ele é tudo. O Superman, ele é um herói dependente. Ele depende... Se não fosse o Krypton, na verdade, eu acho que o grande herói mesmo é o Krypton. Apesar de ter gostado do Superman, da interpretação que o David Corenswet deu pro Superman, tá? Eu gostei de todos os personagens, mas o verdadeiro herói ali é o Krypton. O Krypton salva ele acho que umas 3, 4 vezes no filme. O Superman em um filme nunca apanhou tanto, eu nunca vi um Superman tão vulnerável, entendeu? Ressaltando também, deixa só pra não esquecer, tem a parte política do filme, tem sim uma parte política, porém, se você não tiver antenado, criançada não vai nem ver que teve parte política ali, né? Tem a parte que une a rede social, meio que uma crítica de como a rede social, os haters podem ali influenciar a cabeça das pessoas, tal, que também é muito supérfluo, como eu disse. É uma subnarrativa que acontece no ato 1, mas vai ser só lembrada lá depois no ato 3 para convergir, para finalizar o filme, entendeu? Então é tudo muito jogado, é muita informação numa narrativa pobre. Esse pra mim é o calcanhar de Aquiles. O filme é ruim? Não é ruim, tá? Mas como a gente se comprometeu com vocês a falar a verdade, também não é um filme maravilhoso. Você vai falar, meu Deus, os caras que faz isso, eu nunca vi tanto sensacionalismo emocionado pra ganhar like e ganhar clique na internet, entendeu? Eu nunca vi isso. Resumindo, é um filme feito como se tivesse uma HQ, né? O James Gunn pegou várias ideias, Novo 52, Superman All-Star, A Era do Amanhã, pegou várias histórias, montou a HQ dele, muito colorida, muito viva, muito bonita, e transformou essa HQ em um live action. É isso que esse filme é, um live action do James Gunn, mais voltado para público infantil, mais voltado para família. Não é à toa que o filme saiu agora nas férias de verões americanas, justamente para aproveitar que a molecada inteira dos Estados Unidos está de férias.
Eu sei que o vídeo tá longo, mas eu quero fazer uma pergunta. Você sentiu que o filme, ele se ridiculariza a todo momento? Porque assim, eu já comentei do Superman, né? E o Superman, eu já falei, o James Gunn, ele sempre tenta colocar o Superman pra baixo, ridicularizar o personagem, enfim. Mas, por exemplo, o Lex, que é um personagem que em um momento é um personagem frio, é um personagem arrogante, no outro ele ridiculariza o cara e coloca a ex-namorada dele no mesmo patamar que o Superman. Então, em alguns momentos, sim, como eu disse, é um filme infantil, né? Não um filme pro público adulto. Filme de super-homem para público adulto e sério, Homem de Aço, Zack Snyder, tá? Independente se você gosta ou não. Aquele ali é voltado para o público adulto. Esse é voltado para o público mais infantilizado. É uma HQ literalmente transformada em live action. É ruim? Não, não é. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Isso daí é uma questão de gosto, de perspectiva, né? Porém, em alguns momentos, sim, dá um pouco de vergonha alheia. Por exemplo, o Lex prende o Super-Homem na mesma cadeia em que ele prendeu a ex-namorada que deu um fora nele. É tipo coisas assim. São piadas jogadas pelo James Gunn, que com certeza tinha mais, mas foi cortado na edição final porque você consegue, como eu disse, identificar uma pobre narrativa e cenas que foram cortadas e editadas, piorando ainda mais a qualidade da narrativa do filme. Dito tudo isso, essa é a nossa opinião. Agora nós queremos saber de você. Gosta do Herói Superman? Assistiu o filme? O que achou do filme? Coloca aí sua opinião pra gente saber, obviamente educadamente bom, né? Mas você entendeu, coloca aí a sua opinião, seja educado. Além disso, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. É isso aí, galera. Primeiramente, muito obrigado por quem já se inscreveu. Ó, se você gostou do comentário ou não gostou, seja educado nos comentários. A gente costuma responder todo mundo. E até pra rolar, né, diferentes pontos de vista, rolar um bom debate. Então seja educado. Se você não assistiu o filme ainda, vai lá e assista. Assista o filme, depois vem aqui e comente, porque o filme ele não é perfeito. Eu nunca vi tanto sensacionalismo pra ganhar clique igual está sendo nesse filme. Ou é isso, né? Os youtubers estão mentindo pra não serem hateados, ou a Warner gastou muito dinheiro com crítica, porque esse filme, ele é bom? Depende. Ele é ruim? É um filme medíocre. Pra ser bem sincero, é um nota 6, nota 7. Até a próxima.